Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Estamos aí no mês do orgulho LGBTQIA+, então hoje um programa vai ser específico para a gente falar um pouco sobre a questão de como está a saúde para esse público, né? E a gente tem aí um convidado super especial que se colocou à disposição, saiu do seu ambiente de trabalho para estar aqui conversando com a gente um pouco mais sobre a saúde. Francisco, nosso convidado, já quero de antemão te agradecer por estar aqui conosco hoje para conversar com um assunto de extrema importância, né? Então, Robson, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de estar aqui com você hoje. Espero poder contribuir nessa tarde. Com certeza. Francisco, eu sempre gosto de começar meu programa e eu também já vou te avisar que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. E entrando um pouco nessa questão, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, a gente não se conhece ainda, conversamos um pouquinho aqui antes dos bastidores. Eu gostaria de saber quem é o Francisco, da onde veio, aonde mora, o que ele faz. Tá certo. Então, eu tenho 38 anos, sou natural do Maranhão, mas praticamente criado aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, tenho paixão tanto pelo estado em que estou e pelo estado que nasci. Moro em Esteio, né? Já há mais de 20 anos. Sou homossexual, um relacionamento sério há 7 anos. E trabalho na Prefeitura de Esteio, especificamente na Secretaria de Saúde, já há 15 anos. Né? Desde que estou na Prefeitura, trabalho na Secretaria de Saúde, como auxiliar administrativo e atualmente como coordenador de almoxarifado. Né? Então, essa é a minha realidade hoje. E vocês lá, o convite para estar aqui conversando com a gente veio através do Corredor 108. Sim. Já de convidados que já vieram aqui, que foi a Flávia, a Ana, a Jennifer. E eles vêm nos falando, né? E apareceu que vocês fazem um trabalho muito interessante, um trabalho muito bem feito para o público, né? LGBT. Então, realmente a gente, enquanto ambulatório, já conhece tanto a Flávia, advogada, como o pessoal do Corredor 108, e são pessoas que vieram a somar junto conosco, né? E tem sido muito bacana essa interação entre nós, podendo formar parcerias, divulgar o trabalho de ambos, tanto do Corredor 108 quanto do nosso ambulatório, que é um ambulatório ainda recente. Então, tem sido muito bacana essa interação entre nós. E esse laboratório é um laboratório específico para o público LGBTQIA+, ou é aberto à comunidade? Como é que nasceu, né? Então, o ambulatório, ele nasceu, foi inaugurado em junho do ano passado, de 2022, no Dia do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. E ele nasceu, na verdade, de um seminário que nós, na Secretaria de Saúde, fazemos anualmente. E nos últimos 4 anos a gente tem feito também o Seminário de Saúde da População LGBT. Começamos em 2019, infelizmente tivemos que parar em 2020 por conta da pandemia, e em 2021 fizemos um seminário onde nós trouxemos a experiência do ambulatório trans de Porto Alegre, né, que é um ambulatório específico para o público trans. E aí então a coordenadora, que é uma médica, mostrou como é que funciona, como é que foi criado, e os profissionais de saúde que estavam lá no seminário se sentiram provocados, né, perceberam que tem a necessidade de um atendimento mais diferenciado, mais humanizado para esse público, né? E questionaram a médica como é que foi criado na época, né, esse serviço. E ela colocou que não teve muitos custos para isso. Então, a partir daí, alguns profissionais da saúde se organizaram, montaram um GT para pensar na construção de um ambulatório para Esteio, né? E eles levaram essa pauta ao secretário, e o secretário foi muito sensível a isso, e o secretário também levou isso ao prefeito. Isso tudo de meados de dezembro de 21 a janeiro de 22.
Aham. E aí, com isso... Bem na época da pandemia ali. Finalizando Finalizando a pandemia. finalizando a pandemia, né, digamos assim. E aí o prefeito também comprou, né, essa ideia e trouxe como uma meta de gestão para a Secretaria de Saúde em 2022. Porque lá em Esteio, né, todas as secretarias têm metas de gestão a serem cumpridas anualmente. E essa foi uma das metas de gestão prioritária da Secretaria de Saúde no ano de 2022. Então, Meta prioritária. para Que tu ver bacana a isso. importância que a saúde tratou esse assunto, né? E a partir de então, o SGT fez reuniões para saber como iria constituir esse serviço, né? Porque era algo novo. É algo Exatamente. novo para a cidade, né? Exatamente. Se pegou então o modelo de Porto Alegre, Exatamente. começou-se por uma conscientização através de seminários. Exatamente. Para fazer com que os funcionários desse ambulatório tivessem uma sensibilização. Exatamente. Podemos dizer por aí? Isso, na verdade, o seminário que a gente promove é sempre aberto a todos os profissionais da saúde, né, para se envolver com o tema que está sendo apresentado e para justamente sempre trocar ideias a respeito do assunto que está sendo abordado. E aí, justamente nessa apresentação do ambulatório de Porto Alegre, da experiência do ambulatório de Porto Alegre, alguns profissionais se sentiram tocados e demonstraram interesse, né, de ver se seria possível trazer esse ambulatório para cá, para Esteio, né? E a partir do momento que se teve o apoio da gestão do nosso secretário e do prefeito, então, e aí eu fui convidado para integrar esse GT, e aí então nós começamos a estudar como é que isso funcionaria, pegando muito pelo exemplo do ambulatório de Porto Alegre. Que bacana. Então, esse ambulatório, ele vai fazer 1 ano agora, então, dentro desse mês. Exatamente, ele foi inaugurado em junho de 2022, então agora em junho de 2023 vai fechar 1 ano. Nós estamos bem felizes, né, com o andamento do serviço. E é um laboratório específico na cidade de Esteio, que é Isso. referência por enquanto, isso? Isso, o ambulatório ele ocupa a unidade de um posto de saúde, né? O posto de saúde do centro da cidade, e nós funcionamos nas quintas-feiras quinzenalmente, ou seja, são 2 vezes ao mês, por enquanto, né? Das 17 às 20 horas da noite, para justamente as pessoas que trabalham durante o dia possam buscar esse atendimento no turno da noite. E nós iniciamos o atendimento com acolhimento, com a equipe multiprofissional que nós temos, que é um médico, um psicólogo, um enfermeira, um assistente social e um administrativo, que sou eu, né? Então, nós iniciamos os atendimentos no acolhimento, onde é ouvido as demandas, e a partir daí é encaminhado ou para um atendimento clínico ou para um atendimento em saúde mental, de acordo com a demanda que esse usuário traz. Então, são nesses dias específicos que eles vão. E eles podem ir qualquer outro dia? Por enquanto não. Por enquanto a não. gente tem só esses dias específicos, porque a gente gostaria de ver como é que iria se comportar a demanda, né? Se teríamos necessidade de aumentar os dias de atendimento, ou somente esse dia seria suficiente. Mas a gente observa já nesse praticamente 1 ano, né, que tem aumentado a demanda de atendimentos. E o Corredor 78, inclusive, eles acessam esse serviço, né? Sim. E são muito parceiros da gente, e eles já sinalizaram assim que seria muito bacana se a gente pudesse aumentar a demanda de atendimento. Que pudesse ser ampliado os dias de atendimento. E vocês estão verificando essa... A gente faz reuniões periódicas, né, para estudar como é que está sendo o andamento desse serviço, e isso é uma pauta que a gente traz e que a gente está vendo a viabilidade de poder aumentar essa demanda. Sim. E tu tem, assim, números de quantas pessoas são atendidas por mês? Então, no primeiro semestre, a gente observou, assim, que a média de pessoas atendidas em cada dia de atendimento variava entre 6 e 7. Já agora, esse ano, a gente observa que praticamente dobrou esse número.
né, de pessoas atendidas. Sempre tem aqueles pacientes que retornam, né, às consultas para trazer exames, para reavaliações, né? E sempre também tem acolhimentos, que são pessoas novas ingressando nesse serviço, porque ficaram conhecendo através das ações de divulgação do Corredor 108, que é um baita parceiro que nos está sempre divulgando o nosso serviço, né? E ou por outros canais, ou pelo próprio site da prefeitura, que lá consta esse serviço e os dias e os canais de comunicação para esse serviço. Canais de comunicação eu falo porque a gente tem um WhatsApp, né? Onde as pessoas fazem contato conosco para saber mais informações de que dia funciona, o horário, como é que faz para acessar o serviço, né? Então, sim, é um canal que bastante útil para a gente, para poder trocar essas informações com os usuários. Sim. Então, tem todo um cuidado específico para a saúde do público, né? E quais são, assim, os pacientes mais procuram seriam quais modalidades médicas? Vocês têm esse... Por enquanto, a gente tem somente o profissional, um clínico, né? Clínico, além do psicólogo, enfermeiro e assistente social. Acho que você havia me perguntado antes se esse ambulatório ele atende a toda a comunidade LGBT, especificamente, e não aos outros públicos, né? Sim, somente é um ambulatório justamente voltado ao público LGBT, né? A gente observa que em outros municípios tem ambulatórios específicos ao público trans, mas o nosso é mais abrangente. É abrangente, ele abre um leque maior para siglas. E a gente observa assim que nas questões de atendimento há uma maior procura, sim, pelo público trans, que busca a questão de hormonização, né? Mas também tem uma parcela significativa de pessoas que as suas demandas envolvem saúde mental. Saúde mental. Então, são dois nichos de atendimento que a gente observa bastante lá no serviço. Sim, porque é uma procura até mesmo pela saúde mental, eu acho que muito ligada à questão do preconceito ligado à família, de aceitação. Sim, sim. De como se vê, como se entende, as relações familiares, as relações nos demais núcleos, né? O poder, assim, se expressar e falar com outros pares, né? Sem receio, sem medo. Então, eu acho que eles buscam esse espaço, esse serviço, muito também para poder ter com quem conversar sem medo de receios de críticas, de críticas e de indagações, né, que lhe firam, né? E é justamente isso que a gente busca proporcionar nesse espaço. A gente procura manter um espaço, por mais que a gente use a estrutura de um posto de saúde, a gente procura manter sempre um espaço acolhedor, né, para que ele se sinta confortável em acessar esse serviço, e retornar esse serviço e indicar esse serviço para outras pessoas, como o próprio corredor faz, o Corredor 108, né, faz muito bem, divulgando nos seus eventos o nosso folder com o nosso calendário de dias de atendimento, né? Sim. Então, a gente procura fazer isso, né, ter um ambiente acolhedor para que as pessoas se sintam confortáveis de acessar e de trazer suas demandas. Inseridas, incluídas. Exatamente. E deve ter algumas histórias aí interessantes para se contar, não sei se tu tem. Então, uma história assim, que eu pensei que eu poderia compartilhar assim, no final do ano passado, em dezembro, né, nós tivemos 2 dias de atendimento e o último dia foi dia 29 de dezembro. Bem no finalzinho do ano. Bem no finalzinho. Então, a gente pensou em fazer uma festa de confraternização com os usuários e celebrando os 6 meses de criação do ambulatório e a época de festas, né, de final de ano. Então, nós temos um grupo de WhatsApp com os usuários, onde a gente compartilha informações, vagas de emprego, porque também tem muitos usuários que, né, estão na luta por uma oportunidade de trabalho, né? Então, a gente divulgou nesse grupo de WhatsApp com os usuários que faríamos essa confraternização, que eles ficassem à vontade para comparecer, para conversar, para rir, para comer alguma coisinha com a gente. Então, uma das colaboradoras, que é a enfermeira, montou um painel com asas e colocamos lá na parede e as pessoas que vieram, né? Foi pouca gente, mas, enfim, ficamos contentes pelas pessoas que vieram. Eles vieram e tiraram fotos nesse banner
e depois a gente compartilhou no grupo ali, né, para eles terem esse registro também. E a gente também deixou uma cestinha onde eles poderiam deixar recados para a gente. E aí, depois eu li os recados e compartilhei com a nossa equipe. E foram recados assim muito afetuosos, muito carinhosos, agradecendo pela existência do serviço, pela forma como a gente atende eles. E isso nos encheu assim de muito orgulho, né? E de muita alegria por eles estarem reconhecendo o trabalho que a gente está fazendo e de estar fazendo alguma diferença, e espero que uma diferença boa para essas pessoas Com que estão certeza. acessando o serviço. Sim, com certeza, né? Eu acho que o papel, o trabalho que vocês estão fazendo, né, é de grande relevância, eu acho, e de aceitação para esse público, né? E que quis trazer vocês aqui hoje para que sirva de inspiração, para que outros municípios também façam, né, que vejam a questão dessa viabilidade desse projeto, que seja replicado, né, em mais postos de saúde, mais ambulatórios, né? E como é que é dentro de Esteio, se um público LGBT procura esse serviço em um outro ambulatório de um outro bairro, eles também são instigados a procurar vocês? Como é que funciona? Então, em cada posto de saúde a gente procura deixar o folder com o nosso endereço, com o endereço de atendimento, os dias, o contato, né? O que acontece? As pessoas, na verdade, podem e devem ser atendidas em qualquer lugar, né? De maneira igual, de maneira digna, né? Mas por conta de certas situações que não deveriam acontecer e que infelizmente ocorrem, foi pensado na criação desse ambulatório, né? Visando também uma política de saúde que existe, que nos permite fazer a criação e instituir programas como esse, né? Porque é sabido que há ambientes, digamos, dentro da ambulatórios, consultórios, seja ele público ou privado, de preconceito com esse público, né? Infelizmente isso acontece, e então, aproveitando que tem essa opção dentro de uma política nacional de saúde, foi pensado na criação desse ambulatório, né? Mas isso não tira a possibilidade desse público nosso de ser atendido em qualquer posto de saúde da sua região. Mas esse ambulatório ele existe como um espaço também possível para atendimento dessas pessoas que, de repente, não se sintam confortáveis ou que já tiveram uma situação de preconceito num posto de saúde, eles têm a possibilidade de acessar esse serviço hoje, nesses dias específicos, mas né, pelo menos tem essa possibilidade. Tu trouxesse aí algumas coisas para mostrar pra gente, uma camiseta? Sim, nós conseguimos confeccionar uma camiseta com Tu queres abrir para mostrar pra gente? Sim, claro. Nós temos essa camiseta aqui, então, que nós utilizamos nos nossos dias de atendimento. E em ocasiões, quando a gente vai em outros espaços, né, a gente aproveita para fazer a divulgação desse serviço, que ainda é novo, né? Talvez muitas pessoas ainda não conheçam, mas então a gente usa essa camiseta como uma forma de fazer divulgação do nosso serviço. E aqui também nós temos o folder, né? Onde constam nossos dias de atendimento, nossos canais de comunicação, que é o WhatsApp e e-mail, para as pessoas poderem, e o endereço físico, né? Para as pessoas saberem. Sim, e já aparece as datas dos atendimentos, Exatamente, até o final deste ano já temos as datas programadas de atendimento. Contato de WhatsApp. Exatamente. Que bacana esse trabalho de vocês, né? E quais são as demandas futuras? Como é que você já tem perspectivas de, como tu falaste, né, de ampliação? Há outros municípios que procuram vocês? Como é que está sendo isso? Sim, como eu falei antes, a gente procura fazer reuniões periódicas para avaliar o nosso trabalho e ver possibilidades, né, de ampliação ou de realizar outras atividades. E sim, tem essa demanda de aumentar dias de atendimento, mas que ainda a gente está estudando, né? Porque a equipe, durante o dia, ela trabalha em outras atividades dentro da Secretaria de Saúde. Então, a gente trabalha por banco de horas, né? Não tem uma outra remuneração além. E a gente também está pensando em outras
em outras possibilidades de atendimento, como rodas de conversa, né, para que as pessoas possam se expressar, falar das suas questões mais abertamente, possam se sentir mais acolhidas. Sim. Tem profissionais de outras áreas, de outros segmentos da saúde que se dispuseram a atender nesse espaço, né, que a gente está reunindo demandas para poder, então, montar agendas específicas para esses profissionais atenderem. A própria Flávia, né, advogada, e ela se propôs também a abrir um espaço, uma agenda lá no ambulatório para atender pessoas que tenham questões jurídicas, legais, para tirar dúvidas, né? E também assim temos recebido visitas de outros municípios vizinhos que têm vindo conhecer o nosso serviço, tomando como uma experiência, né? Assim como nós tomamos Porto Alegre, outros municípios vizinhos estão tomando, vindo conhecer o nosso serviço para tomar a gente como experiência. Isso tem sido muito bacana para a gente, porque a gente começa a perceber então que outros municípios estão fazendo o mesmo movimento, ou pelo menos pensando em fazer o mesmo movimento que nós, né? Talvez não sei se no mesmo formato que a gente, mas então pelo menos estão estão de inspiração, né? Exatamente, então a gente fica muito contente com esse crescente que está tomando, né? Esse nosso serviço. Então, então estamos pensando em algumas possibilidades de modalidades de atuação para atender cada vez melhor e com qualidade esses usuários que acessam o nosso serviço. Mas, claro, a gente tem que estudar as demandas que eles trazem para a gente poder criar esses outros formatos de atendimento. Sim, com certeza. E como é que eu posso te dizer? Tu atuas também no Conselho Municipal de Direitos Humanos. Isso, eu represento a Secretaria de Saúde dentro desse conselho, que ele congrega vários segmentos, né? A população LGBT, população negra, imigrantes, né? Sim. E outros segmentos também. Então, tem a participação civil nesse conselho e tem a participação do governo. E aí eu represento a Secretaria de Saúde dentro desse conselho, onde são tratadas várias pautas, né? E na intenção de, claro, ou de resolver ou de melhorar o atendimento de alguma secretaria em relação a alguma demanda específica, né? Esse é o meu papel dentro desse conselho. Sim, que bacana. E como é que tu enxergas essa questão de fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Deve ser um trabalho gratificante, como tu mesmo falaste, né? Que no final do ano eles trazem essa recompensa. Vocês acabam sendo reconhecidos na rua, por esse público. Como é que é essa interação com vocês fora ambulatório? Deve ter essa interação também? Sim, quando a gente eventualmente encontra algum usuário em algum outro espaço, né? A gente tem... eles nos recebem muito bem, são muito atenciosos com a gente, né? Então é muito bom saber que a gente, mesmo que minimamente a gente tenha feito alguma diferença positiva para eles, seja num bom atendimento, seja num olhar ou numa escuta mais acolhedora. Sim. E é esse quando essa equipe de profissionais se reuniu para criar esse ambulatório, se reuniram pessoas assim, muito sensíveis, né, a essa causa, sejam elas ligadas ou não a movimentos sociais, mas sensíveis a essa causa e sensíveis a promover um atendimento humanizado, né, com qualidade, com dignidade a qualquer pessoa, independente de raça, credo, orientação, enfim. E é muito gratificante para a gente, sim, fazer esse trabalho, né? E receber o retorno dessas pessoas, dizendo que a gente fez alguma diferença, também é fez muito diferença compensador. na vida dela. Sim. E esse teu olhar, principalmente a questão dos direitos humanos, eu acho que só vem a colaborar ainda pelo sucesso desse ambulatório, né? Eu quero te agradecer a tua presença. O programa ele é curtinho. Quero possivelmente te trazer em outras temporadas para a gente estar aí avançando esse diálogo, trazer novas experiências, novas perspectivas desse ambulatório. E
queria aí que tu deixasse teu recado final, deixar o teu arroba, o contato desse ambulatório para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então, eu quero agradecer também, agradecer mais uma vez o convite, que eu sei que foi a advogada Flávia que, né, passou o contato, então agradecer a ti, agradecer a ela, né, por ter proporcionado esse momento aqui. Gostaria de dizer assim que nós do ambulatório somos uma equipe, infelizmente os demais colegas não puderam estar aqui hoje, mas eu sou somente um representante dessa equipe, né? E que essa equipe ela quer muito avançar, que esse serviço avance, que esse serviço melhore e que esse serviço inspire cada vez outros municípios, como pelo visto já está acontecendo, né? E o meu arroba então é @franwsouza e o contato do ambulatório acho que a gente pode depois deixar na descrição do canal, WhatsApp, né? Sim, que é o WhatsApp do ambulatório, né? Isso. É 5198-593-1151. Exatamente. Podem nos contactar por ali que a gente tira quaisquer dúvidas que o pessoal tenha a respeito do serviço. Então tá, Francisco, mais uma vez obrigado por estar aqui hoje conosco, dividindo, trazendo informações tão importantes para a saúde do público LGBTQIA+. Então, te agradeço e a gente então encerra esse programa e esperamos vocês até o próximo episódio. Até logo. Tchau. Tchau.